Olá, hoje vamos refletir sobre o capítulo 30 do livro Ceifa de Luz, uma psicografia do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. O capítulo é intitulado A Esmola Maior. O título é um pouco capcioso. Existiria uma esmola mais importante do que outra esmola? E o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que fala não sabe a mão esquerda o que faz a direita, entendemos pela verve dos espíritos superiores que existem dois tipos de caridade. A caridade material e a caridade moral. Compreendemos que muitas vezes a caridade material é a mais importante quando o nosso próximo padece de fome, quando há alguma questão que seja uma pronta intervenção. Mas aquela que realmente se perpetua e consegue criar e transformar e exige muito mais de nós é a caridade moral. E essa caridade moral, ela pode ser feita de muitas formas, inclusive pelo pensamento. Muitos dizem, não tenho tempo para praticar a caridade, minha agenda é muito ocupada. Mas vocês sabiam que se vocês pensarem apenas, elevando o pensamento vibratório de vocês, fazendo uma oração para alguém que precisa incessantemente desta energia, ou abençoando a quem quer que vocês vejam que necessite de uma consolação, isso é uma forma de caridade? E que até a paciência, segundo o Espiritismo, é uma representação de caridade? Então entendemos que a caridade pode ser praticada de múltiplas formas. E Emmanuel, neste capítulo, ele vai trazer um trecho de João, que diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. De modo que, se nós não nos amarmos uns aos outros, não estaremos praticando a caridade, mas sim o egoísmo, e Deus é caridade. Se quisermos ser uno com nosso Pai, como Cristo nos ensinou, devemos percorrer este caminho. O livro Céu e Inferno, onde várias comunicações de espíritos podem ser lidas e que trazem muitos ensinamentos para nós, tem um espírito curioso, que é o espírito chamado espírito de Claire. Em vida, ela não cometeu nenhum mal para outra pessoa, ela não cometeu nenhum assassinato, ela não cometeu nenhum crime, mas, segundo o Espírito São Luís, ela foi muito egoísta. E o fato dela ter recursos e todos os meios de ajudar o próximo e não fazê-lo, foi para ela uma grande punição, onde ela relata o quanto ela era desventurada, infeliz, por não ter olhado para o próximo e ter vivido uma vida de ilusão e de uma alegria transitória, sendo que ela reconhece que o mais importante é a prática da caridade. Emmanuel vai dizer que a verdadeira caridade e a verdadeira esmola, aqui como colocamos na lição, é aquela que o dinheiro não consegue realizar. E mais do que isso, poeticamente ele vai dizer, é aquela que é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por o sol envolvente da vida. Ou seja, estamos falando do coração, estamos falando da sede da consciência que se derrama e irradia para o próximo, semelhante a uma vela que consegue iluminar diversas outras velas através do seu pavio e iluminar diversos ambientes. Emmanuel vai além, ele vai dizer quantas oportunidades nós temos, que talvez não percebemos, de praticar essa esmola maior, essa caridade. Ele diz: anular o sacrifício silencioso da mulher que exerce o perdão ante as falhas do marido. Notem que interessante. O lar é conhecido pelo Espiritismo como a célula máter da sociedade e o momento pelo qual o mundo de regeneração se dará. Os lares têm um papel fundamental nesse processo de regeneração que estamos vivendo.
Entendemos também que nós podemos comprar uma casa, mas será que podemos comprar um lar? Um lar carece de qualquer aspecto financeiro, porque ele é composto não de tijolos, ele é composto de valores, ele é composto de renúncia, ele é composto de entrega. E o lar, segundo o apóstolo Paulo, a maior caridade que podemos fazer, em primeiro lugar, é com os nossos familiares. Em primeiro lugar, deve-se praticar a caridade em família, local onde costumamos vivenciar as provações mais necessárias à nossa evolução. Porque Emmanuel também vai dizer que o lar é o laboratório de almas, sendo que laboratório vem de labor, trabalho, e oratório, oração. Portanto, quando vocês entrarem na casa de vocês, lembrem-se que não é apenas uma casa. Vocês estão ingressando no lar, num local que vai regenerar a alma de vocês, renovar as suas energias e trazer mais esperança e fé no futuro. Não se trata, portanto, de um local em que vemos como segundo plano. E por isso dizemos sempre a importância de fazer o Evangelho no lar. É o santuário doméstico que temos que entender. O Emmanuel vai continuar. Ele vai falar também sobre a prática da caridade, dessa esmola, dos filhos que, com ternura incessante, retribuem as dívidas dos pais para com o berço. E quando ele fala de berço, ele está dizendo, se o seu pai, independentemente de quem seja, independentemente do que tenham feito, te deu a possibilidade de encarnar neste planeta, foi o meio pelo qual você veio e está vivo, você deve muito a eles. Você deve muita gratidão porque hoje você está aqui. Então ele fala desse berço de ouro e coloquemos também no nosso coração, se eventualmente há alguma dificuldade de perdoar os pais por algum motivo, que eles deram o máximo que eles podiam dentro da evolução espiritual deles e da compreensão dos momentos que foram vivenciados. Busquemos sempre o perdão, busquemos sempre a renúncia, que é a outra questão que é aqui colocado por Emmanuel. A questão da renúncia que faz com que nós possamos resgatar, sensibilizar e transformar as relações familiares. Mas não só as relações familiares. Emmanuel vai falar também sobre o ambiente profissional. E aqui ele vai falar sobre o esquecimento espontâneo das ofensas. Se da mesma forma que somos testados em nossas famílias, tanto somos testados no ambiente profissional. É o chefe, são os colegas de trabalho. Em uma palavra, é a convivência. É através da convivência que entendemos o viver e que colocamos em prática tudo aquilo que estudamos. E ele diz, esqueça as ofensas direcionadas. Ao contrário, busque colaborar, busque essa semente ativa do bem. E não só os lares, como ele também vai dizer sobre ambiente social. E aqui ele coloca diversas questões, desde o verbo malicioso, o pensamento indigno, o respeito e buscar frases generosas, gestos generosos. Aonde quer que estivermos, pode ser um estranho, pode ser um ambiente que desconhecemos. Nós devemos sempre agir com essa esmola maior, que é de fato a caridade. Portanto, o Emmanuel vai dizer ao final, acima de tudo, estimula a esmola santa que pacifica os ambientes. E aqui eu peço um pouco de atenção. Esmola santa que pacifica os ambientes. Lembremos da bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os pacificadores. Pois, se estamos em um ambiente, aonde quer que seja, e não pacificamos esse ambiente, e não trazemos a semente da paz, mas da discórdia, do desrespeito, nós não estamos praticando a esmola maior. Nós estamos agindo na contramão da espiritualidade e, portanto, Deus, que é caridade, nós estamos nos afastando do nosso Criador. Então, pacificar o ambiente é um dever de todo cristão
E para que isso aconteça, devemos pacificar os nossos corações. Daí a importância do orai e do vigiai, daí a importância de nos transformar diariamente. E ele vai dizer também sobre a honra dos familiares, dos amigos e principalmente do dever cumprido. De acordo com o livro Paulo Estevam, também uma psicografia de Emmanuel, belíssima obra, ele vai dizer que a maior fortuna, a maior ventura, felicidade que um homem pode ter é a consciência do dever cumprido. Porque se nós, de fato, cumprimos o nosso dever e sentimos isso, não há felicidade maior do que isso. Mas não basta apenas o dever cumprido em prol do bem comum. Quando isso ocorre, entendemos que somos instrumentos do nosso Pai. Somos pacificadores e buscamos o caminho da caridade. Portanto, lembramos também tudo o que o apóstolo Paulo nos ensinou sobre a importância da caridade, quantos os trajes, quantas dificuldades passou, sem reclamar, até no momento do limiar da morte, quando já havia sido condenado. Ele dizia: aprendi a contentar-me com o que tenho, pois o contentamento não depende de questões externas, mas é uma questão interna. Da mesma forma a caridade, da mesma forma a pacificação. Está dentro de nós, não precisamos de algo externo para sermos felizes ou para sermos pacificadores. Nós devemos ser a mudança e nós devemos ser instrumentos da paz e do amor do nosso Mestre. Que possamos todos buscar a esmola maior, que é a caridade, a consciência do dever cumprido em prol do bem comum. Aonde quer que estejamos, sejamos instrumentos da paz e do amor. Que assim seja, graças a Deus.